Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Gamaliel e esse é o canal Estratégia de Investimento. E hoje nós vamos falar um tema diferente, a pedido de um inscrito do canal, que ele falou assim: por que você não explica lá no seu canal de investimento e educação financeira, lá do início, o que significa uma ação para as pessoas que não entendem, as pessoas que ainda têm muita dúvida sobre o que significa ação, o que é comprar uma ação, o que é comprar uma empresa na bolsa, o que é bolsa de valores. Explica para nós o que é uma ação e eu vou tentar explicar aqui de uma maneira lúdica, de uma maneira simples, para você entender, afinal de contas, para você não ter mais dúvida do que é uma ação, por que comprar ação é importante, por que as pessoas compram ações, por que as ações influenciam tanto na nossa vida, influenciam tanto na economia, qual que é a importância disso. E antes de você entender o que é uma ação em si, você precisa entender o que é uma empresa e como é que as empresas são classificadas na economia. O que determina se uma empresa é uma empresa LTDA. Não sei se você já viu isso na sua carteira de trabalho, alguma empresa que você trabalhou. Ou se você trabalha numa empresa multinacional, provavelmente essa empresa, lá no final dela, ela tem SA na frente. Petrobras SA, Vale SA, Enel SA. E se você trabalhou numa empresa de médio porte ou uma empresa pequena, na sua carteira de trabalho, você trabalha, você deve reparar que lá no final do nome dela tem sempre a sigla LTDA. Você parou para pensar o que significa isso? Por que tem isso acrescentado no nome da empresa, na frente do nome? E por que normalmente as grandes empresas, as grandes multinacionais, elas não são LTDA, elas são SA? Isso daí é a forma como a sociedade da empresa foi montada. O que é uma sociedade limitada? Quer dizer que é limitada, quer dizer que a quantidade de sócios daquela determinada empresa é limitada. Esses sócios, eles se conhecem entre si, e se você quiser fazer parte daquela empresa, comprar um pedaço daquela empresa, ou comprar uma participação daquela empresa, você tem que fazer um acordo entre aqueles sócios ali. E esses sócios, eles se conhecem, são poucos sócios, são dois, três, cinco, tipo assim, é limitado aquela quantidade de sócios daquela empresa, são limitados. Os sócios daquela empresa, os fundadores, eles se conhecem. Mas imagina agora que essa empresa, vamos colocar a Padaria do Português Limitada, ela começa a se expandir no mercado, ela monta franquias de padarias e vai se expandindo pelo país, começa em São Paulo, vai mudando de estado, vai montando padarias até em outro país, ela vira uma multinacional de padarias, de uma franquia, e ela vai procurar recursos na onde para crescer. Uma empresa limitada, a única opção dela ou é recurso próprio, do próprio sócio, ou é recurso de um banco, de alguém que empresta o dinheiro ou de algum investidor. Aí que tá. Pegar empréstimo no Brasil para crescer uma empresa é muito caro. Os juros no Brasil, o Brasil é um país que oferece juros muito altos para os seus empresários, para os seus cidadãos. Então, vamos supor que essa padaria ela já se expandiu tanto e ela fala assim: não, peraí, onde tem o dinheiro mais barato? Qual o dinheiro mais barato que tem de acesso a uma grande empresa? Não é no banco, é num lugar chamado Bolsa de Valores. Bolsa de Valores nada mais é do que um mercado. Só que não é um mercado que você compra comida, que você compra móveis, é um mercado que você compra ativos financeiros. Esses ativos financeiros, chamado de ações, ações é a menor parcela de uma determinada empresa. Então vamos imaginar que a padaria do seu Zé lá se expandiu tanto, cresceu tanto, e agora o Zé ele precisa de R$ 1 bilhão para expandir a padaria dele pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Fala assim, nossa, mas um valor tão alto. Normalmente uma empresa, para ela ter um porte para ir para a Bolsa de Valores, é na casa dos bilhões de reais. Por isso que poucas empresas têm acesso a esse serviço e a esse recurso mais barato. O que é o recurso mais barato? Imagina que o seu Zé ali, ele já tem milhares de padarias aí espalhadas pelo Brasil, e ele avalia ali que a empresa dele vale R$ 1 bilhão. E ele fala assim, eu preciso de mais 1 bilhão para expandir a minha empresa pelo mundo afora aí para virar uma multinacional de franquias de padaria. Então ele vai lá na Bolsa de Valores e fala assim, ó, minha empresa vale 1 bilhão. Ele fala assim, ah, beleza, seu Zé. Só que existe um grupo de avaliadores ali, de contadores que vão avaliar se realmente aquela empresa vale isso. O que determina o valor da empresa do seu Zé? Os ativos que ele tem, terrenos, ativos, prédios,
quanto que aquela empresa gera de lucro. Então o seu Zé vai apresentar balanços ali já auditados, para mostrar se aquela empresa, se aquele recurso que ele está pegando, se realmente aquela empresa vale aquele tanto. E como é que ele vende uma empresa de 1 bilhão para milhares de pessoas, ou até para milhões de pessoas? Ele tem que dividir aquela empresa dele ali em ação. Aí que entra a ação. A palavra ação significa a menor parcela de uma determinada empresa. Então ele fala assim, a empresa vale 1 bilhão, e vamos supor que o seu Zé queira dividir ela e vender cada ação da sua empresa por R$ 10. Então ele vai dividir aquela empresa em 100 milhões de ações. E ele fala assim, agora o seu Zé, que tinha 100% de participação daquela empresa, ou aquele grupo de sócios limitados, LTDA, vamos supor que é ele, mais a família dele, 5 pessoas, 6, ele aceita vender metade da empresa dele, dividir em ações, para pegar aquele recurso, expandir a empresa. Então agora a sociedade dele fica com a metade da empresa e a outra metade passa a ser de milhares de pessoas que vão comprar ações da padaria do seu Zé. E ele dividiu essa empresa dele, essa participação de 50%. Isso é um exemplo lúdico do que acontece quando uma empresa vai lançar ações. O que é lançar ações? Ela vai vender um pedaço da sua empresa, vai dividir em pequenos pedaços para o mercado acionário. O que é o mercado acionário? Somos nós investidores que compramos ações na Bolsa de Valores. É o mercado de ações. É um mercado que vende ativos financeiros. Esses ativos financeiros chamados de ações. O que é uma ação? Uma ação é aquele pedacinho ali. Então, para ele poder vender a empresa dele para milhares, até milhões de investidores, ele tem que dividir em valores pequenos, valores de R$ 10, R$ 20, R$ 5. Então ele dividiu aquele 1 bilhão que vai entrar no caixa da empresa dele, só que ele abriu mão de ser 100% do dono, ou da família dele ser 100% dono daquela empresa. Agora a família dele vai ser dono de 50% das ações daquela empresa, e a outra metade vai ser dividido no mercado em quem comprar as ações daquela determinada empresa. Então ele dividiu ali em 100 milhões de ações, aquele recurso entra na empresa dele, a empresa dele já vale 1 bilhão, entrou mais 1 bilhão dos acionistas novos que injetaram dinheiro na empresa, e agora ele é uma empresa de 2 bilhões e agora ele tem recurso suficiente para se expandir mais rapidamente. Por quê? Porque se ele fosse expandir gradativamente como ele expandiu na primeira vez, vamos supor que ele levou 20, 30 anos para chegar nesse tamanho. Agora com 1 bilhão assim logo de cara, ele já consegue fazer uma expansão muito rápida pelo mundo e transformar a empresa dele numa grande multinacional de padaria, por exemplo. Porque é um recurso dos investidores de fora. E qual a vantagem de você, investidor? Quer dizer, agora você tem participação na padaria do seu Zé. Então, se ela crescer muito, se ela se expandir, se ela gerar muito lucro, o seu Zé, que é o CEO ou que é o controlador daquela empresa, ele é obrigado a dividir uma parte do lucro dele, que agora não é só dele e da família dele, com todos os milhares de acionistas que tem. Então ele vai dividir aquela empresa em ações, aquela empresa vai ter, vamos supor, 100 milhões de ações, e se aquela empresa teve 100 milhões de lucro no ano, então cada acionista, cada ação, ela tem direito a R$ 1 daquele lucro por ação. Então, quanto mais ações que você compra, maior a sua participação na empresa do seu Zé. E ele tem que prestar esclarecimento para o mercado. Agora a empresa dele não tem mais aquele padaria do seu Zé LTDA na frente, agora é padaria do seu Zé SA, quer dizer que é uma sociedade anônima. Porque que agora os sócios são anônimos, são milhares, milhões de sócios. Então, pessoal, vocês entenderam o que é uma ação? Uma ação é a menor parcela de uma determinada empresa. E ela pode ser negociada em bolsa de valores através de um código. E qualquer pessoa pode comprar e vender a qualquer momento. Se aquela empresa estiver boa, aquela ação sobe. Se a empresa estiver ruim, aquela ação cai. Cai o quê? Na cotação. A cotação das ações, como as ações são negociadas diariamente no mercado, tem dia que o mercado está a fim de comprar, aquela ação se valoriza. Quando o mercado só quer vender, aquela ação desvaloriza. Então agora a empresa do seu Zé, ela tem um valor determinado não só por ele ou porque quanto ele acha que ele vale. Agora, quem determina o preço da empresa do seu Zé é o valor da ação. E o valor da ação é negociado diariamente na Bolsa de Valores. Se ele for um bom gestor, as ações das empresas dele vai se valorizar na Bolsa.
Se ele for um mau gestor, que ele começar a dar prejuízo na padaria, a gerar muito custo, as ações daquela determinada empresa vai perder valor na bolsa. Então agora o seu Zé, quem determina o valor de mercado, o valor da empresa dele é o mercado financeiro, é o mercado, a bolsa de valores, é os investidores que possuem as ações daquela empresa. Então, pessoal, vocês entenderam o que é uma ação? Uma ação é isso, uma ação é a menor parcela de uma determinada empresa. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu esclareço. Se você tem interesse em investir, tem interesse no mundo dos investimentos, entre em contato comigo. Eu dou auditoria, consultoria para os investidores, para quem tem vontade de começar a investir e não entende muito. E por hoje é só. Valeu, pessoal. Até a próxima.